Olá, pessoal da Soul Patos. Meu nome é Ina Kerr. Eu sou empresária e tenho uma empresa em Londres que trabalha com venda e compra de grandes empresas. E hoje eu vim falar para vocês um pouco do cenário econômico para 2026, tanto no mundo quanto no Brasil. Espero que vocês gostem. O cenário econômico para 2026, ele fica bem interessante, né? Porque vivemos momentos bem interessantes. Se você pegar 25, onde tivemos várias turbulências políticas e geopolíticas, com guerras, tarifas, a economia segurou firme na maioria dos países, inclusive com recorde de bolsas, até em Londres recentemente. E eu espero um pouco do mesmo para 2026, bem turbulento na questão política e geopolítica. Já começamos com Venezuela, com potencialmente Groenlândia e outros problemas, mas a economia continua segurando. A questão para mim econômica vai ser mais com relação à inteligência artificial e uma certa bolha que existe hoje nesse tema. Então hoje temos uma expectativa muito grande do aumento da produtividade das empresas pela inteligência artificial, e eu acho que essa expectativa está meio exagerada. Então tem um exagero na avaliação de várias empresas e a gente pode ver essa bolha explodindo parte dela em 2026. A grande influência hoje na economia mundial é, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial. Tem-se uma grande expectativa do aumento da produtividade das empresas pela inteligência artificial, juntamente com toda a parte de automação. A questão fica se é uma revolução ou se é uma evolução. Hoje o mercado espera uma revolução e eu acho que a gente está muito mais para evolução. O que acontece quando tem essas grandes expectativas é que o mercado se corrige. Então a gente pode ter problemas por aí. Bom, a gente passa um momento de várias tensões geopolíticas no mundo. Temos exemplo da Venezuela recente, potência para Cuba, potência para Groenlândia e outras partes do mundo com guerras que ainda continuam. É interessante que isso tudo teve uma influência na economia, mas não puxou a economia para baixo como seria o esperado. A economia segurou firme durante o ano inteiro. Eu acho que uma coisa que pode fazer diferença nesse ano é se realmente os Estados Unidos continuarem a fazer imersões econômicas disfarçadas de políticas, como na Venezuela, por exemplo. O Trump foi bem claro que ele não está lá politicamente, ele está lá pelo petróleo. Vai ser interessante como que isso vai começar a afetar a economia desses países. Em segundo lugar, acho que a Groenlândia também é um país chave, porque seria o primeiro país da OTAN que os Estados Unidos, vamos dizer, invadiria ou tomaria conta, e como que a OTAN vai reagir a isso também segue uma questão difícil de responder, mas que pode ter grande impacto na economia da Europa. Em termos dos países, vamos começar pelos Estados Unidos. Como eu já mencionei, várias tensões geopolíticas tendo influência, mas muito mais uma bolha da inteligência artificial ter uma grande influência. Apesar que eu acho que esse ano a maior influência nos Estados Unidos vão ser as eleições legislativas, e se o país continua com o Trump e com a parte legislativa do lado dele ou não, isso terá uma influência muito grande com relação ao que ele poderá fazer economicamente ou não, em termos de investimento, como que os juros vão reagir, etc. Então, acho que as eleições são um grande coringa de 26 para os Estados Unidos. A China vive um momento bem diferente do resto do mundo. Ela continua num avanço industrial e de automação gigantesco. Ela está bem na frente dos outros países. A gente viu, por exemplo, que a BYD, que é uma montadora de carros chinesa, acaba de passar a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos no mundo, e a gente está vendo isso em várias indústrias. Então a China muito focada em crescer industrialmente, em crescer
em termos de automação e está passando na frente da maioria dos países do mundo nesse momento. Em termos da Europa, a Europa com muitas dificuldades, tanto políticas quanto econômicas, a Inglaterra ainda sofrendo de ter saído da Comunidade Europeia, os outros países da Europa não conseguindo pegar a China em termos de automação, em termos de evolução industrial, então com dificuldades de desenvolver uma economia e não muito unidos, nem politicamente, nem economicamente em termos da Comunidade Europeia. Bom, nesse contexto politicamente complexo e economicamente complexo, o Brasil infelizmente não está conseguindo se posicionar muito bem, nem com os Estados Unidos, nem com a China, nem com a Europa. Eles ainda não conseguiram assinar o acordo comercial entre o Mercosul e a Europa, que eles estão tentando há vários anos. Então, infelizmente, o Brasil numa situação um pouco complicada mundialmente, não conseguindo levar vantagem de um pouco dessa desorganização do resto do mundo, e também com eleições brasileiras esse ano, onde o foco vira mais interno do que externo. O ano de eleições sempre muda os projetos econômicos do país, porque ele tira um pouco a perspectiva de longo prazo e ela vira muito de curto prazo, porque tenta o governo tentando agradar os eleitores a curto prazo e tomando medidas que vão agradar esses eleitores a curto prazo, que talvez não seriam medidas interessantes economicamente a longo prazo. Então afeta a economia sim, e não necessariamente positivamente. Eu sempre digo que todos os empresários têm um pouco de louco, né? Porque eles continuam, apesar de todas as turbulências econômicas e políticas. Como empresária, o meu foco esse ano, e eu acho que a maioria do foco dos grandes empresários esse ano é na inteligência artificial e como utilizá-la para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade do trabalho que a gente faz, para conseguir continuar competindo nesse mundo de hoje. Eu acho que quem não conseguir utilizar a inteligência artificial e evoluir junto com ela vai ficar para trás.